Alguns dos jovens que você está prestes a ver receberam riquezas em um prato de ouro, enquanto outros tiveram que trabalhar para chegar ao topo. Independentemente de como chegaram lá, estes são os bilionários mais jovens do mundo e eles controlam uma quantidade massiva de riqueza. Ryan Breslow. Começando esta lista está o bilionário nascido nos Estados Unidos, Ryan Breslow. Ao contrário de alguns dos jovens bilionários que vamos analisar, ele não nasceu em berço de ouro, mas fez questão de garantir que ia comer com um. O empreendedor de 29 anos possui um patrimônio líquido de 1,1 bilhão de dólares. Ele conseguiu passar de bolsista a bilionário. Vamos dar uma olhada em como ele alcançou isso. Tudo começou quando ele era estudante de ciência da computação em Stanford. Ele começou a demonstrar interesse em moeda digital, e felizmente para ele e seu colega de classe começaram a desenvolver uma carteira digital que permitiria o uso de Bitcoin para transações de rotina. Embora as coisas não tenham saído como planejado, seu colega de classe e investidor desistiram, ele abandonou a escola e continuou trabalhando na carteira. Pouco depois, sua atenção se voltou para a criação de software que forneceria compras com um clique para os consumidores e processaria transações para os varejistas. Foi então que surgiu a Bolt. Ele obteve sua grande oportunidade com a Bolt. Desde então, ele tem prosperado. Após ele e outras 9 pessoas desenvolverem o software Bolt em seu dormitório, ele se tornou CEO da empresa. 3 anos após o lançamento oficial do software em 2016, a Bolt conquistou um lugar na lista Forbes Fintech 50 em 2019, e em 2021, o software chegou a ocupar a posição número 64 na lista do Inc. 5000. A empresa se destacou, e a partir dela nasceu a Playbook. O Playbook é para garantir que a forma como sua empresa opera seja tão importante quanto seus resultados comerciais, utilizando padrões de desempenho e execução. O site do Playbook, Conciously.org, foi lançado em 2021 para disponibilizar o Playbook gratuitamente para outras empresas e startups. Quando Ryan não está ocupado ganhando dinheiro, adora dançar. Ele foi inspirado a começar um movimento por causa da sua paixão pela dança. O movimento é uma organização sem fins lucrativos que oferece aulas de dança gratuitas para tornar a dança amplamente acessível. Inicialmente disponível em Miami, depois em Nova York e Los Angeles. Além disso, ele gosta de yoga e meditação. Seu trabalho ao longo dos anos o levou ao primeiro lugar na lista Fintech dos 10 principais inovadores com menos de 30 anos em 2020. Ele também foi nomeado Empreendedor do Ano na Califórnia do Norte em 2021 e um astro do varejo e comércio eletrônico pela Forbes em 2022. Ele está classificado como a pessoa número 2493 mais rica do mundo atualmente. Isso não é surpreendente, considerando que ele conseguiu levantar 1,3 bilhão de dólares para a Bolt, incluindo 355 milhões de dólares em janeiro de 2022, o que avaliou a empresa atualmente em 11 bilhões de dólares. Seu negócio cresceu tanto que, em 2022, a empresa que começou com 10 pessoas já tinha 800 funcionários. A empresa também atraiu investidores como BlackRock, General Atlantic e SAP. Atualmente, ele ocupa os cargos de cofundador e presidente da Bolt, também de uma empresa de tecnologia de checkout com um clique, cofundador da Echo, cofundador do movimento de dança sem fins lucrativos e cofundador da Love, uma startup farmacêutica de criptomoedas. Definitivamente, um bilionário feito por si mesmo. As irmãs Andressen. Em seguida, na lista, estão as herdeiras norueguesas Katarina e Alexandra Andressen. Graças à generosidade de seu pai com seu dinheiro, ambas têm um patrimônio líquido de 1,6 bilhões de dólares. Seu patrimônio líquido é em grande parte atribuído ao fato de seu pai transferir uma participação de 42,2% para Katarina e sua irmã Alexandra em 2007. Seu pai rico, Johan Andressen Jr., é um investidor e industrialista que possui a empresa Ferd, uma parte da qual foi concedida às irmãs Andressen. Ele foi CEO de 1990 a 2012. E desde 2012, atua como presidente do conselho. Com um patrimônio líquido de mais de 3,27 bilhões de dólares, ele é listado como a 5ª pessoa mais rica da Noruega na lista da revista Capital das 400 pessoas mais ricas. Embora o pai ainda administre a empresa e controle 70% dos votos por meio de uma estrutura de ações de classe dupla, as irmãs ainda estão financeiramente amparadas. A terceira empresa, que significa viagem em inglês, possui um portfólio de imóveis, bem como empresas nos setores financeiro e industrial. Além disso, o grupo detém uma série de investimentos em capital de riscos e privados. A empresa também possui uma participação em várias empresas, incluindo a Ferd Capital e a Ferd Invest, que investe em empresas públicas e privadas e faz investimentos com base nos balanços dessas entidades. Além disso, há a Ferd External Managers, um fundo de fundos que investe em fundos mútuos, fundos de hedge e fundos de private equity. A empresa também administra cerca de 70 mil metros quadrados de imóveis.
Catarina conseguiu se posicionar no número 1856 na lista de bilionários da Forbes no mundo hoje. 3 anos atrás, ela era a terceira bilionária mais jovem da lista da Forbes, mas agora ela é a 9ª bilionária mais jovem. Além de sua herança, ela também trabalha como oficial de sustentabilidade em uma fazenda de construção com sede em Oslo. Enquanto isso, sua irmã Alexandra se destacou na equitação de adestramento. Alexandra é tricampeã júnior norueguesa em equitação de adestramento e também se aventura como modelo nas horas vagas. Ela já modelou várias vezes para a empresa de roupas equestres Kingsland. Alexandra está noiva do piloto de carros americano Colin Thompson desde janeiro de 2023. Aos 27 anos, ela já foi a bilionária mais jovem na lista da Forbes em 2016 e manteve esse recorde por 3 anos consecutivos antes de perder o posto. Ela tinha 19 anos na época em que entrou pela primeira vez na lista de bilionários da Forbes. O tempo passou e ela ocupa atualmente a posição de número 1856 na lista de bilionários da Forbes e a 6ª posição na lista dos bilionários mais jovens. Wang Zeilong. O bilionário de 27 anos conquista um lugar na lista com 1,2 bilhões de dólares em seu nome. Assim como a maioria das pessoas nesta lista, suas riquezas foram entregues a ele em um prato de ouro. O bilionário nascido na China ocupa o número 2411 na lista de bilionários da Forbes e o 7º lugar na lista dos bilionários mais jovens do mundo. Era esperado que uma pessoa chinesa estivesse na lista, já que o país tem o 2º maior número de bilionários do mundo. Mas agora, a pergunta seria: quem é esse jovem bilionário, visto que não há nenhuma presença nas redes sociais? Vamos descobrir. Olhando para sua origem, ele é da cidade de Jiuzhou, na província de Henan, China. É impressionante que o bilionário mais jovem da China seja dessa província, pois ela é uma das partes menos conhecidas do país. A participação de Wang na empresa chinesa CNNC Huayuan Titanium Company, listada na Bolsa de Valores de Shenzhen, o tornou um dos jovens mais ricos da Ásia. Se você está se perguntando o que essa empresa faz, a CNNC produz dióxido de titânio na China. As principais atividades da empresa chinesa são o desenvolvimento, produção e distribuição de dióxido de titânio rutilo e pigmentos dióxido de ferro. O dióxido de titânio da empresa é utilizado em diversas indústrias, incluindo tintas, plásticos, borracha, tintas, fibras químicas, papel, cosméticos e outras. Os pigmentos de óxido de ferro dessa empresa são usados em diversas indústrias, incluindo as que produzem papel, plásticos, cerâmica, tintas e materiais de gravação magnética. A empresa vende seus produtos tanto no mercado doméstico quanto no exterior. O bilionário também possui ações na LB Group, um dos 3 maiores produtores de pigmentos de dióxido de titânio com o mais alto nível de desempenho. Ele fez sua primeira entrada nesta lista de bilionários em 2020, e seu patrimônio líquido se manteve em alta até 2023, quando sofreu uma queda. Ele foi destacado como um dos 12 bilionários na exclusiva lista da Forbes, os bilionários mais jovens do mundo em 2022 com menos de 30 anos. Na última lista, ele ficou em 4º lugar, graças à sua participação em ambas as empresas. Ele é um dos 495 bilionários da China e parece gostar de manter um perfil muito discreto, já que há poucos registros digitais sobre ele na internet. No entanto, algumas fontes afirmaram que o jovem de 27 anos é casado e ainda mora na cidade de Jiuzhou, na China. Mas agora, da China, vamos para a Itália para o próximo grupo de bilionários. Leonardo Maria e Luca Del Vecchio. Os irmãos Del Vecchio têm um lugar nesta lista devido à participação de 12,5% que cada um deles tem na empresa de seu falecido pai. Ambos ocupam a posição de número 733 na lista em tempo real da Forbes de bilionários, com 4 bilhões de dólares em seus nomes. A dupla herdou participações na empresa de seu pai, a Delfin, juntamente com seus outros irmãos. O nome pode não soar familiar, mas a empresa possui participações em empresas como a EssilorLuxottica, um conglomerado italiano de óculos. Basicamente, é a maior empresa de óculos do mundo. Há 62 anos, o pai deles, o falecido Leonardo Del Vecchio, fundou a empresa Luxottica. Em 2017, a empresa se fundiu com a SLR, uma empresa francesa que projeta, fabrica e comercializa lentes para correção ou proteção da visão. A Delfin também possui ações na Generali, a maior empresa de seguros da Itália, em bancos como o Mediobanco e o Unicredit, e na desenvolvedora imobiliária Covivio, uma empresa francesa de imóveis. A empresa de óculos é a mais famosa entre todas. Ela tem sido o gênio criativo por trás de algumas das marcas famosas que conhecemos, como a Ray-Ban. A empresa possui 2 divisões, e a primeira foca na fabricação e distribuição por atacado, seguida pela distribuição no varejo. As marcas próprias sob a EssilorLuxottica incluem Vogue Eyewear,
Persol, Ray-Ban, entre outras. A Luxottica também fabrica óculos sob licença para marcas de designers como Giorgio Armani, Bulgari, Michael Kors, Miu Miu, Ralph Lauren, Versace, e a lista continua. Podemos dizer que eles não têm preocupações com a situação financeira da empresa, pois, até o momento, a receita da empresa é de 25,7 bilhões de dólares e o lucro é de 2,3 bilhões de dólares. Luca Del Vecchio é o irmão mais novo, com 21 anos. Ele é filho do ex-chefe de relações com investidores da empresa e da ex-esposa do fundador. Seu irmão mais velho, Leonardo Maria, é um dos dois herdeiros do pai que trabalham para a empresa. Mas isso não é a única coisa que eles não têm em comum. Leonardo e Luca não têm a mesma mãe. A mãe de Leonardo, Nicoletta Zampillo, foi a última esposa de Del Vecchio antes de sua morte, e ela também se tornou bilionária como resultado disso. Ela tem uma participação de 12,5% na empresa e também ocupa a posição de número 733 na lista de bilionários em tempo real da Forbes. O jovem de 28 anos é atualmente o diretor de estratégia da Essilor Luxottica. Espera-se que ele faça parte da equipe que mantém o crescimento do negócio, afinal ele demonstrou ser mais do que capaz de lidar com isso. Além de seu cargo de diretor de estratégia, ele também é CEO da varejista de óculos Salmoiraghi & Viganò, que a Essilor Luxottica adquiriu por um valor não divulgado em 2016. Antes de seu papel na empresa, ele obteve um bacharelado em administração de empresas na Universidade Bocconi. Com o número 818 na lista de bilionários da Forbes, as finanças desses irmãos foram resolvidas. Seguindo para o próximo da lista, assim como a maioria das pessoas da lista, sua riqueza lhe foi entregue de bandeja. Kevin David Lehman. O bilionário de 20 anos aparece em seguida nesta lista. O bilionário alemão é um dos mais jovens bilionários da Europa, com um patrimônio líquido de 2,7 bilhões de dólares. Seu patrimônio líquido coloca na posição de número 1160 na lista de bilionários da Forbes e também na segunda posição na lista dos bilionários mais jovens. Inicialmente, ele foi o bilionário mais jovem até 2021, mas foi superado por duas novas entradas. Sua riqueza pode ser rastreada à propriedade de sua família de uma rede de farmácias com base na Alemanha, Drogerie Mark, popularmente conhecida como DM. A DM é uma rede de farmácias com um volume de vendas de cerca de 13,6 bilhões de euros e mais de 70 mil funcionários. A DM tem sido uma das maiores redes de farmácias na Alemanha desde 2010, então não é surpresa que a loja tenha gerado 9,92 bilhões de euros no ano de 2021 a 2022. A loja possui mais de 2.000 filiais apenas na Alemanha e também expandiu sua presença para outros países fora da Europa. O negócio tem subgrupos na Europa Central e Oriental, mas o grupo alemão não está envolvido com eles. Eles estão envolvidos apenas com negócios fora da Europa, e como resultado, a empresa conseguiu penetrar na China. Com a grande população da China, o negócio certamente prosperará. Desde sua entrada na lista da Forbes, embora ele ainda seja um dos jovens mais ricos de todos os tempos, seu patrimônio líquido diminuiu ao longo dos anos. Ele entrou com 3,3 bilhões de dólares em seu nome, agora ele vale 2,7 bilhões de dólares. Embora pouco ou nada seja conhecido sobre ele e seu pai, fontes afirmam que seu pai, Gunther, investiu na DM há alguns anos e transferiu a propriedade de sua participação para seu filho em 2017. A participação é dita ser de 50% da rede de farmácias DM. Kevin não teve acesso aos fundos em 2017 porque ainda tinha 14 anos. Assim que atingiu a maioridade legal, sua riqueza foi transferida, e como resultado disso, ele foi classificado como o número 1 na lista exclusiva da Forbes dos bilionários mais jovens do mundo em 2022, com menos de 30 anos. Embora ele tenha atingido a maioridade, ele e seu pai não estão envolvidos na administração dos negócios. Bem, eles não precisam estar, já que seu dinheiro está aumentando constantemente. Para uma empresa que gera mais de 14 bilhões de dólares em receita anual, seria necessário muito para afetar drasticamente o patrimônio líquido de Kevin. O jovem de 21 anos vive uma vida discreta, mas talvez um dia ele chegue ao centro das atenções e esteja envolvido na administração da empresa. Bem, por enquanto, tudo o que sei é que esse jovem teve uma vida luxuosa entregue de bandeja de ouro. Os próximos bilionários, ou melhor, bilionárias, também têm acesso à riqueza herdada, mas a delas foi um tanto inesperada. Kim Jong-un e Kim Jong-min. Juntando-se às irmãs Andreessen, essas irmãs ganharam uma entrada nesta lista com um patrimônio líquido de 1,3 bilhões de dólares cada uma. Elas se tornaram bilionárias após a morte de seu pai em 2022. Seu pai,
Kim Jong-il, popularmente conhecido como Jae-kim, foi o fundador da maior empresa de jogos da Coreia, a Nexon. Até sua morte, ele atuou como presidente e CEO da NXC Corporation, holding da Nexon, e foi sócio da empresa de capital de risco Collaborative Fund em Nova York. A Nexon é uma líder na indústria de jogos e expandiu sua presença por diferentes partes do mundo, como Coreia do Sul, Estados Unidos, Taiwan e Tailândia. Eles são responsáveis por publicar alguns dos jogos populares que conhecemos, como Maple Story, Dungeon Fighter, Sudden Attack e Kart Rider. A morte dele significou que suas filhas herdariam a maior parte de sua participação na empresa. Cada uma delas possui 31% da participação dele na NXA, que é a maior acionista da gigante dos jogos online Nexon. No momento de sua morte, no final de fevereiro de 2022, ele era a terceira pessoa mais rica do país, com um patrimônio líquido estimado em 10,7 bilhões de dólares. Antes disso, a Forbes classificou Kim como a 11ª pessoa mais rica da Coreia do Sul, com um patrimônio líquido estimado em 1,6 bilhões de dólares. Até o final de 2018, ele estava em quinto lugar, com um patrimônio líquido estimado em 7,1 bilhões de dólares. Bem, o pai delas não é o único pai rico que elas têm. Sua mãe é atualmente a 11ª pessoa mais rica da Coreia e a número 1181 no mundo, de acordo com a Forbes. Sua mãe, Yoo Jong-un, assim como seus filhos, possui 14% da participação na gigante de jogos online Nexon por meio da NXA, e possui um patrimônio líquido de 2,7 bilhões de dólares. Embora não se saiba muito sobre as crianças, uma coisa é certa, elas não estão envolvidas na administração dos negócios. Quero dizer, elas são bastante jovens e a morte de seu pai foi um choque para elas. Apesar disso, o investidor afirmou que, embora cada uma delas possua participações na Nexon, Kim afirmou anteriormente que suas filhas não receberiam o controle da empresa após sua morte. Em vez disso, para manter a cultura de justiça e transparência da empresa, o controle de gerenciamento será supostamente concedido a funcionários experientes, mas, na ausência deles, a mãe está muito envolvida nos negócios, pois trabalha na empresa desde 1995 e atua como auditora estatutária desde 2010. As irmãs podem não estar administrando os negócios, mas esperamos que elas sigam os caminhos filantrópicos de seu pai com seus bilhões. As crianças fizeram sua estreia na lista de bilionários da Forbes em 2023, ocupando a posição número 1725. A irmã mais velha é Kim Jong-un, que tem apenas 21 anos, enquanto sua irmã mais nova, Kim Jong-min, tem 19 anos, tornando-se as bilionárias mais jovens do mundo. Nenhuma delas é casada e ambas levam uma vida tranquila. Clemente Del Vecchio. Novamente falando da família Del Vecchio, um patrimônio líquido de 4 bilhões de dólares é suficiente para colocá-lo nessa lista. O jovem de 19 anos é um dos bilionários mais jovens do mundo, sendo herdeiro conjunto de seu pai e sua empresa, a Delphin. A morte de seu pai em 2022 rapidamente mudou seu status para o de bilionário. Assim como seus irmãos, ele possui 12,5% de participação na holding luxemburguesa de seu pai, a Delphin. Juntamente com outros 6 irmãos, ele ocupou o lugar de número 818 na lista de bilionários da Forbes em 2023 e atualmente ocupa a posição de número 733 no mundo. Ele fez sua primeira entrada na lista de bilionários da Forbes após herdar sua parte da fortuna de seu pai em 2022, quando tinha 18 anos, tornando-se o bilionário mais jovem do mundo. Embora não esteja envolvido nas operações dos negócios, ao contrário de alguns de seus irmãos mais velhos, sua mãe costumava ocupar um cargo na empresa. Ela era ex-esposa de Leonardo Del Vecchio, e durante o casamento, ocupou o cargo de chefe de relações com investidores. A empresa Delphin, como vimos ao longo deste vídeo, possui ações em empresas como EssilorLuxottica, Generali, bancos como Mediobanca e Unicredit, e a incorporadora imobiliária Covivio. A empresa ocupa a posição de número 262 na lista Forbes Global 2000, que foi publicada em 2023. O jovem italiano é um dos bilionários mais ricos da Europa e isso pode permanecer assim por um longo tempo, considerando que a empresa de seu pai é capaz de gerar uma receita de 25,7 bilhões de dólares por ano. Isso é simplesmente impressionante. Além disso, a empresa de óculos na qual a Delphin possui ações, possui 64,6 bilhões de dólares em ativos e 2,3 bilhões de dólares em lucro até 2023. Assim como seus irmãos e a maioria dos jovens bilionários nesta lista, Clemente mantém um perfil discreto. Talvez um dia ele esteja mais em evidência pelo seu papel crucial na empresa de seu pai. Bem, espero que tenha aproveitado este vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se desejar mais entretenimento, clique em um dos cartões na tela para explorar mais vídeos empolgantes. Um grande abraço e até a próxima!